Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar e cantar. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? O Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? O Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? E é real isso. O Senhor é a minha luz. Ele também é a sua luz? O Senhor, além de ser a nossa luz, Ele também é a nossa salvação. A quem eu temerei? A quem nós temeremos? Porque se o Senhor é nossa luz e essa luz é dada a todos nós, até mesmo no batismo, quando nós um dia aqui no santuário nós temos uma pia batismal, quando talvez vocês eram crianças, o padre batizou, ele não era tão criança assim, ele tinha 10 anos de idade. Eu batizei dia 22 de setembro de 1998, eu tinha 10 anos de idade. Aí vocês fazem a conta e sabem quantos anos o padre tem. E eu era já era um pouquinho grandinho, né? O padre não é pequeno. E aquele dia onde os meus padrinhos, Antônio e Edna, lá na paróquia São Judas Tadeu, me aproximou, eu, juntamente com aquele padre, fui batizado. E depois do meu batismo, e que vocês também foram batizados, o que é que nós recebemos? Uma vela. E diz a igreja que o batismo também é chamado do dia da iluminação. O dia em que nós saímos das trevas e fomos iluminados pela luz de Cristo. Até mesmo aquela vela que os padrinhos acenderam, ela é acendida onde? No círio pascal, que simboliza o quê? O Cristo. E quando aquela luz entra na igreja, na noite santa, no sábado, esse ano eu vivi essa experiência, eu era diácono, entrei aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, e a gente cantou, eis a luz de Cristo, demos graças a Deus. Aquele círio que simboliza o Cristo, que traz a luz do Senhor, que dissipou as trevas do pecado, naquela noite belíssima, por isso que é chamada da mãe de todas as vigílias, nós começamos a missa abençoando o fogo novo que acendeu aquele círio, e aquele círio acendeu a vela no dia do nosso batismo, e o padre, o diácono falou, receba a luz de Cristo. Quem é batizado aqui?
Todos nós, graças a Deus, nós recebemos a luz de Cristo. Então o Senhor é a nossa luz, é a nossa salvação. E onde a luz chega, meu irmão e minha irmã, as trevas vão embora. Onde a luz do Senhor chega, como diz o Evangelho hoje, tudo aquilo que estava oculto, estava escondido, se manifesta, porque a luz chegou. E não foi à toa, e não é à toa que nós estamos cantando desde o início da Santa Missa, deixa a luz do céu entrar. O Senhor é a minha luz e minha salvação. Por quê? Mais uma vez o Senhor está entregando nas nossas mãos aquilo que o Padre pediu para que você pudesse fazer. De vez em quando eu celebro a missa aqui para as crianças, às 9 horas da manhã no domingo, eu faço dinâmica com as crianças para que elas possam entender. E nós adultos também precisamos, por isso que eu falei, erga a sua mão direita e receba essa lâmpada hoje. E quando você voltar para a sua casa, coloque essa lâmpada lá na sua casa, que é a luz de Cristo. Padre, já está, que bom. Mas leve outra, e coloque talvez no quarto, coloque na cozinha, coloque em todos os cômodos a luz de Cristo para que a sua casa, essa casa que você habita, ela seja toda iluminada. Aqueles que lá estão com você, que talvez não conseguiram vir para a Santa Missa, sejam também iluminados. E mais ainda, você diz, Padre, eu moro sozinho. Como é bom quando a gente entra numa casa, entenda nesse sentido, por que eu estou falando que é bom. Como é bom quando a gente entra numa casa, a pessoa mesmo que ela habita ali sozinha, ela não está sozinha porque ela porta a presença de Deus. É uma casa de alguém feliz, é uma casa de alguém alegre. A casa da avó Helena aqui, ó. A gente chega na casa dela, é uma casa iluminada. Porque ali habita Deus, habita o Senhor. E a dona Helena até fala, né? Eu não gosto muito de andar com pessoas que reclamam, pessoas que colocam a gente para baixo, porque eu gosto de estar para cima. E às vezes a gente chega na casa das pessoas, pessoas que não são iluminadas por Deus, que não portam a luz de Cristo, porque não querem. É uma casa, parece que as pessoas estão ali tristes, reclamam de tudo, são pessoas que murmuram, não sabem reclamar pelas mínimas coisas que o Senhor dá. A gente até fala, é uma casa meio carregada, né? Não é? Mas a casa onde porta Deus, a casa onde tem a luz de Cristo, a gente chega lá, a gente também é iluminado. A casa onde porta Deus, as pessoas nos acolhem bem. A casa onde porta Deus, a gente sai dali melhor. E a casa que porta Deus, a pessoa te dá Deus. A pessoa te dá um bom acolhimento, como o Padre falou. A pessoa nos levanta, as pessoas conversam coisas boas, coisas que elevam a nossa alma. Mas tem pessoas que as casas parece que não são iluminadas, e que quando o dono da casa ou a dona chega, parece que faz mais questão de levar trevas. A pessoa chega, nossa, eu estava lá no meu trabalho, eu estava com meus amigos no bar, parece que lá estava tão bom, chega aqui em casa, está tão ruim. Será por quê? Será que você, que talvez lá com seus amigos, no seu trabalho, você consegue ser simpático, você consegue ser alegre, mas dentro de casa, parece que você faz questão de ser só pessimista. A sua esposa fez algo, você não sabe agradecer. O seu esposo que chegou do trabalho cansado, você não sabe acolher ele que chegou cansado, que precisa talvez de um abraço. Os filhos, você só sabe ficar reclamando, faça isso, faça aquilo outro. Não dá vontade de ficar em casa. Não que nós não precisamos corrigir as dificuldades da nossa casa, não que os nossos filhos não precisam serem chamados à atenção, mas nós precisamos hoje, mais ainda, se vocês já sabem, aprender muito mais. A luz de Deus precisa estar na minha casa, para que todos aqueles que estão na minha casa, a partir de mim, sejam iluminados com a alegria, com a bênção, com a graça de Deus. E nós somos portadores dessa bênção, como a primeira leitura disse hoje. O Senhor amaldiçoa a casa do ímpio, mas abençoa a morada dos justos. Vamos repetir com o Padre? O Senhor amaldiçoa a casa do ímpio, mas abençoa a morada dos justos. E nós não queremos maldição na nossa casa.
Nós queremos a bênção de Deus. Nós queremos a bênção de Deus para as nossas situações físicas, da nossa saúde. Nós queremos a bênção de Deus para a situação econômica da nossa família. Nós queremos a bênção de Deus para a situação espiritual da nossa casa. Mas, no entanto, o Senhor abençoa a casa dos justos. Dos justos. O Senhor abençoa a casa dos justos. Então nós devemos buscar cada vez mais a justiça. E olha, a primeira leitura do livro dos Provérbios nos ensina como sermos justos. A pessoa que é justa, ela não recusa um favor de quem necessita. Se alguém pede para você e você tem condições de fazer um favor, você faz. É uma pessoa justa. Você já viu aquele ditado, quando você vai pedir uma coisa para alguém, nunca peça para alguém desocupado? Peça sempre para alguém ocupado, porque quem é ocupado, porque ele é tão disponível, ele sempre vai dar um jeito para ajudar você. Mas aquela pessoa que é desocupada, ela sempre diz, não posso, não consigo. Quer ser justo? Quer ser justo e ter a bênção de Deus? Ajude quem pede um favor a você. A começar da sua casa. Eu moro em comunidade, nós moramos, né? E às vezes lá em casa eu moro com um seminarista, tem uns 15 por aí, tem uns outros padres que moram. E às vezes a gente acha que na nossa casa tem uma coisa suja ali em cima da pia, não fui eu que sujei, eu não estou na escala. Eu não tenho nada a ver com isso, eu vou lavar o que é meu. Não, eu vou fazer talvez um favor para um irmão que talvez teve que sair um pouco mais apressado. Não teve condições de lavar o prato, lavar a xícara, eu vou lavar. É um favor que eu estou prestando. E mais ainda, é minha obrigação, porque é a minha casa. A começar a usar a casa. Às vezes, o seu filho precisa, pai, o senhor pode fazer um favor para mim? Eu estou precisando que o senhor passe lá naquele lugar, pegue isso para mim, porque eu não estou com condições de buscar. Não, não posso. Estou muito ocupado, não consigo, vai desviar minha rota, você sabe que eu vou direitinho, não tem como. Um favor para o seu filho. Mãe, eu não consegui fazer isso aqui porque eu estou com tantas coisas na faculdade, na escola. Só pode me fazer esse favor? Já não basta tanto que eu faço nessa casa, meu filho. Favor. A começar dos que estão próximos a nós. E os filhos nem se fala, né? Nós filhos, às vezes nós temos tanta dificuldade de fazer um favor para o pai e para a mãe. Meu filho, eu fui no médico, ele me passou essa receita aqui, só que já estava tarde, a farmácia estava fechada. Você não pode passar lá hoje e pegar o remédio da mãe, do pai? Aí o filho fica calado às vezes. Às vezes ele não fala nada, a mãe já entendeu, não vai fazer. A mãe tem que pegar um táxi. O filho que tem um carro, tem condições, não vai. Um favor. Às vezes o favor começa também daqueles que estão fora. É mais fácil fazer para os que estão fora, porque vão me retribuir, vão me elogiar. Mas em casa não, todo mundo já é acostumado comigo. Se eu agir dessa maneira, vão me perdoar. Em casa, o Papa Francisco até dizia esse tempo atrás, que as palavras mágicas, elas devem começar em nossas casas. Por favor, muito obrigado, licença. Mesmo aqueles que moram conosco, que sabem que nós sabemos que eles nos amam, nós evangelizamos, nós levamos a luz de Deus quando nós somos educados. Você sabia que a evangelização começa pela educação? É tão feio uma pessoa sem educação. A educação, eu acho que ela abre a porta para que a evangelização entre, na sua casa principalmente. Então, quando os seus precisarem de um favor e você tem condição de fazer, faça. Você dará a possibilidade do seu pai, que talvez tanto tempo que não sorri, começar a sorrir, da sua esposa, do seu esposo. Não recuses um favor a quem dele necessita. Para ser justo e receber a bênção de Deus, primeira condição que o livro do Provérbios hoje nos diz, não recuses um favor a quem dele necessita. A segunda coisa que o livro do Provérbios hoje nos ensina, não trames o mal contra o próximo. Não trames o mal contra o próximo.
É interessante que o próximo às vezes está muito próximo de nós, como diz o salmista aqui, ó. Aquele que não cobre de insultos e não trama o mal contra o vizinho. Quem tem vizinho aí? Às vezes tem vizinho chato, né? Mas diz aqui, ó, não trames o mal contra o próximo. Quer ser justo? Quer receber a bênção de Deus? Que o seu coração possa cada vez mais ser repleto do Espírito Santo, para que você não permita que a maldade entre no seu coração. Eu vou me vingar. A pessoa fez isso comigo, ela receberá muito mais do que aquilo que ela fez, de maldade, não de bênção, de graças, não. Eu vou pagar ela com a mesma moeda. Não trames o mal. Não trames o mal. Nós vivemos no mundo e nós vemos que a palavra de Deus precisa entrar cada vez mais nos corações e no nosso coração, porque todo dia nós temos notícia de pessoas que foram presas porque tiraram a vida do outro, que roubaram, que tramaram a maldade. A gente percebe que ainda o quanto nós e o mundo precisa ser evangelizado. E nós não podemos nos dar por satisfeitos quando nós vemos situações assim. E muitos desses que tramam a maldade vão à missa no domingo. E alguns vêm até a missa na segunda. Não trame a maldade. Se hoje você está aí, o diabo está gritando nos seus ouvidos, faça a mesma coisa que essa pessoa fez com você. Você vai renunciar. Eu não farei. Eu perdoo. Eu dou, mais uma vez, a chance e a oportunidade para essa pessoa se arrepender, mas eu não farei maldade contra ela. Aquela pessoa que te caluniou, que roubou você, que fez você ter prejuízos. Você, do fundo do seu coração, vai dizer nessa Santa Missa, eu tomo hoje como graça de Deus essa luz, essa bênção, e não vou tramar a maldade. Esses dias atrás eu estava numa cidade, num encontro para casais, e o casal chegou para conversar comigo, e pense na situação daquele casal. O marido, que tinha uma empresa, traiu a esposa tantas vezes, e a esposa descobriu. Romperam, viveu aquele matrimônio, moravam na mesma casa, mas não dormiam na mesma cama. De repente a esposa falou assim, ele fez isso comigo, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou também trair. E começou a sair nas festas com as amigas, deu um beijo nos rapazes lá, e o esposo descobriu. O circo começou a ficar armado. Por quê? O homem descobriu isso e não quis perdoar a esposa. Tentou suicídio, não conseguiu, está tendo que tomar vários remédios contra a depressão. Maldade, um arquitetando a maldade contra o outro e jogando a culpa no outro. Porque ele fez isso comigo, eu também fiz. Ah, mas você não deveria ter feito isso comigo porque foi uma fraqueza minha. Gente, a bênção para a nossa família é quando nós também rompemos com a maldade. Se o outro fez comigo, eu vou fazer da mesma forma. Eu estou falando de algo que é concreto. E era uma situação que o padre não estava conseguindo resolver, porque a mágoa era grande, a decepção era enorme. Eu falava, vocês precisam perdoar, dar uma nova oportunidade. Está certo, você fez, esposa, perdoa. Ela fez, marido, perdoa. Mas quanto orgulho! Meu Deus! Se não romper com a maldade, decidirem pelo perdão, não vão voltar. E pensa, o homem já estava doente por conta daquela situação, que ele buscou, depois foi a esposa, tramando a maldade. É uma casa de bênção. E não queira isso para a sua família, não queira isso para o seu matrimônio. Queiramos romper isso também na nossa sociedade.
Nós estamos num período eleitoral. Quantos cristãos tramando a maldade porque aquela pessoa não tem o mesmo pensamento que eu, não vota na mesma pessoa que eu vou votar, e começa a se atacar nas redes. O Padre Delto, no domingo que nós estávamos no Encontro da Misericórdia, ele falou um pouco. Cristãos católicos que começam a se dividir, a tramar maldade porque não tem o mesmo partido que eu tenho, eleitoral, político. Nós estamos no tempo político, precisa falar. Não que eu vou votar em A, B, C, não é isso. Você é livre, eu sou livre. Mas isso não deve causar maldade em nós. Até mesmo na sua casa, na sua família. Tramar maldade um contra o outro, porque ele não vai votar na mesma pessoa que eu vou. Gente, a eleição vai passar. E a sua família? O seu relacionamento? Depois eles não estão nem aí para você. Aquela pessoa que está brigando porque o outro não está votando nela, talvez ela nem te conhece. E está lá você, brigando, tramando a maldade. Por fim, o conselho hoje do livro dos Provérbios para nós, para os justos que querem realmente ter a bênção de Deus. Deus concede o seu favor aos humildes. Deus concede o seu favor aos humildes. E tem até mesmo outro provérbio que diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Nós estamos olhando para a Sagrada Família, que exemplo bonito de humildade. Uma mãe que despojou de sua vontade, que era tão jovem, para acolher o projeto de Deus. José, um homem que pensava que sua esposa estava traindo, mas o anjo visita e de repente ele acolhe também a proposta de Deus e diz: não, eu não vou abandoná-la. Foi humilde, voltou atrás daquilo que ele estava planejando. Jesus, até mesmo São Paulo diz que vivia com Deus em glória, rebaixou-se, assumiu a condição humana para nos salvar. Olhando a Sagrada Família, é o exemplo para nós de humildade. Vençamos o orgulho, a soberba que insiste em crescer no nosso coração e sejamos humildes. Feche os seus olhos um pouquinho e pensa hoje em quais são as situações que você precisa ser humilde, que você precisa realmente vencer esse coração de pedra e dizer: meu Deus, eu preciso ser humilde. Eu peço a graça do Teu Espírito, Senhor, para ser humilde. Para as vezes que eu precisar ser corrigido, que eu seja corrigido, Senhor. Às vezes a correção no início ela é dura, falar a verdade, e onde a sua luz chega, como diz hoje o Evangelho, o que estava oculto se torna, que se mostra o que estava oculto, e às vezes o que estava escondido atrás da minha soberba, por alguém que me corrigiu, eu tive que ser humilde, não foi fácil, mas que bom, Senhor, que veio à luz. E tantas outras situações às vezes no seu trabalho, que você não consegue viver a humildade, e você está quase perdendo o seu emprego. A casa do justo é abençoada, mas existem essas três realidades que hoje o livro dos Provérbios nos apresenta. Não recusar o favor, não tramar a maldade, ser humilde. Senhor, eu quero essas três realidades na minha vida, que se façam presentes. Eu quero ser um homem disponível. Eu não quero tramar a maldade, Senhor, mesmo que tantas vezes aquilo que a pessoa fez comigo doeu, Senhor. Eu não quero tramar a maldade. Eu quero ser humilde. Dá-me essa graça, Senhor. Dá-me essa graça, porque hoje, Jesus, eu estou recebendo a Tua luz. E eu quero que a minha casa toda seja iluminada. Todos os meus. Ajudai-me, Senhor. Dai-me
essas 3 graças que o livro dos Provérbios hoje nos indica. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Vamos pedir o Espírito. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito, às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta. Não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Qual é a solução? Povo de Deus, reclamar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Eu quero ouvir vocês. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Podemos aqui nos olhar para a Sagrada Família, como o Padre disse, que é modelo para nós de humildade, de família. A Virgem Maria, que quando soube que a sua prima estava necessitada, não negou favor, foi logo correndo às pressas, diz o Evangelho. A Sagrada Família tem tanto para nos ensinar. Vamos rezar juntos a oração à Sagrada Família. Se vocês não têm, o Padre vai repetir e vocês rezam juntos. Jesus, Maria e José, Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. o esplendor do verdadeiro A amor. vós A vós nos consagramos. nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.